Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao PodF. Esse é o podcast oficial do Comitê IFMSA Zarnes Bahia Brasil. E estamos aqui hoje no nosso bate-papo incrível com duas convidadas, doutora Jéssica e doutora Carolina. Ambas são cirurgiãs gerais e elas vão conversar aqui um pouquinho com a gente. Eu sou Clara, sou apresentadora, junto com Pedro Sadraz. Nós somos coordenadores locais aqui da IFMSA e será um bate-papo muito incrível, bem leve e acredito com um tema bem enriquecedor. O tema de hoje é de aluno a residente, estigmas e realidades da cirurgia geral. Então a gente já vai partir para o bloco 1 direto, tá certo? São perguntas introdutórias. Eu queria, doutoras, que vocês aproveitando esse momento para falar do currículo de vocês, contassem aqui para a gente como é que foi que a cirurgia nasceu no coração de vocês. Como é que foi isso durante a faculdade? Como é que foi essa escolha? Doutora Jéssica. Primeiro, agradecer a vocês o convite. É sempre engrandecedor para a gente poder falar um pouquinho da cirurgia geral. Não só da cirurgia geral, né? Da cirurgia como um todo, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de falar e as pessoas criam muitos estigmas com relação à cirurgia. Então, agradecer a vocês o convite. Tá aqui com uma grande amiga minha, que foi minha colega de residência de cirurgia também. Na verdade, eu entrei na faculdade, eu não pensava em cirurgia. Na minha família não tem ninguém que era assim, médico, então foi algo que surgiu mesmo, uma ideia que surgiu. Durante o colégio, pensando nas possibilidades, eu vi a medicina e me encantou. Eu fui uma pessoa que a vida inteira se internou muito por vários problemas de saúde, então eu via os médicos como um pouco os meus salvadores, assim, dizendo, se eu for pro hospital e eu encontrar os médicos, vai estar tudo resolvido. Então essa visão, assim, do médico me encantou e eu disse, não, eu quero ser essa pessoa para alguém. E assim surgiu minha vontade de fazer medicina. Na faculdade, eu não entrei querendo fazer cirurgia, né? Qual faculdade? Eu fiz faculdade em Campina Grande, na Paraíba. Eu sou alagoana, sou de Maceió, mas fiz faculdade na Paraíba, na Unifacisa, lá na Paraíba. E na Facisa, a cirurgia era muito vivida durante o tempo. E o engraçado é que eu pensei em fazer cirurgia, não tem nada de muito extraordinário. Eu estava numa aula de cirurgia e a gente estava aprendendo a dar nó. Uma aula que hoje eu dou para os meninos aqui era aprendendo a dar nó cirúrgico. E na hora que eu fiz o nó cirúrgico, o professor fez assim, nossa, você tem habilidade, você aprendeu rapidinho a fazer o nó. E aquele eu fiz, eu acho que eu sou habilidosa, acho que eu vou fazer cirurgia. Pronto. Foi assim que surgiu o estalo de eu querer fazer cirurgia. Todo mundo, casa, né? Porque a senhora é professora da casa. Eu sou professora daqui de cirurgia. E todo mundo pensa, a cirurgia foi alguma coisa muito extraordinária. Não foi, gente. Foi fazendo um nó numa aula que hoje eu dou, que eu espero que eu inspire pessoas a fazer também, dizendo que ele fez um nó rapidinho. Foi assim que eu pensei em fazer cirurgia. E durante a faculdade pensei em várias áreas cirúrgicas, né? Ortopedia, pensei em fazer ginecologia obstetrícia, mas me encantei mesmo foi pela cirurgia vascular, quando eu acompanhei. Eu gosto muito de clínica também, apesar das pessoas acharem que cirurgião não gosta de clínica. Eu gosto muito de clínica também, tanto que eu dou aula de clínica cirúrgica, né? Eu gosto da parte clínica. E eu vi na cirurgia vascular a oportunidade de mesclar a clínica com a cirurgia. Viver no centro cirúrgico, mas também viver muito a parte clínica também do paciente. Então, me encantei com a cirurgia vascular e vim para Salvador fazer residência de cirurgia geral. Fiz residência de cirurgia geral no Hospital Municipal de Salvador. Me formei e hoje eu sou residente do último ano de cirurgia vascular, aqui no Hospital Ernesto Simões. Então, meu encantamento por cirurgia foi mais ou menos esse. E a da doutora Carolina, como foi isso? Nos conte aí. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, o convite de vocês. Muito bom estar aqui e poder conversar. Uma mesa que a maioria é mulher, né? Normalmente não é tão comum na cirurgia. Eu acho que eu tô cumprindo a cota. Exatamente, hoje é. Bom, eu, assim como Jéssica, eu não entrei na faculdade querendo cirurgia. Eu queria fazer clínica endócrina, não sei porquê. Mas no internato eu rodei em mastologia, me encantei muito por masto. E aí eu tinha duas opções, ou ia fazer GO ou ia fazer cirurgia.
não tinha como fazer GO, não gostei. Acho uma área linda, mas aí eu rodei em cirurgia no internato e eu me encantei muito pela área cirúrgica. Principalmente porque no hospital que eu fiz o internato, que foi até o hospital do subúrbio, tinham profissionais que eram mais jovens e que tinham um cuidado com os estudantes muito grande, e isso me encantou demais. Aí fui igual de Jéssica, né? A gente formou quase junto na cirurgia geral. E a minha subespecialidade, hoje eu sou residente do 2º ano de urologia no Hospital Santa Isabel. Também é uma área que não é tão comum para mulher, né? Mas eu escolhi porque eu tive algumas influências durante a residência de cirurgia geral mesmo. Eu tinha uma grande dúvida, mas assim, não foi um grande encantamento. Mas foi uma área que me chamou muita atenção e que eu gostei muito e acabei escolhendo. Que bom. E falando um pouco da cirurgia geral, né? Eu sei que é uma residência muito temida, né? E a gente vai desmistificar um pouco aqui hoje várias dessas coisas. Mas dentro da residência de vocês poderiam dizer assim, qual o maior choque de realidade que vocês tiveram lá? Se teve algum momento muito marcante, algo assim especial dentro da residência de cirurgia geral? Eu acho que assim, o maior choque quando eu entrei realmente é a carga horária. Porque, assim, diferente de uma residência clínica, além da gente ter que fazer a enfermaria clínica, evoluir os pacientes, tudo, a gente tem que também estar no centro cirúrgico. E foi como teve até uma reunião da Corem um dia desses, né, lá no Santa Isabel. Quando você está numa cirurgia, você não pode simplesmente, deu o meu horário, eu vou embora, vou cumprir minhas 60 horas. Não, você está lá pelo paciente, você está operando, você está aprendendo, você vai ficar. Você não vai sair da cirurgia. Então, assim, o que mais me chocou foi realmente a carga horária. Porque acaba ultrapassando um pouco, mas você vai aprendendo a lidar com isso, com o passar do tempo. Na verdade, toda residência que envolve um pouco de urgência e emergência vai lhe pedir um pouco mais de horas, né? Cansei de estar em casa e o pessoal ligar, a tua paciente que tu passou hoje de manhã na enfermaria vai precisar operar de urgência. Às vezes não era meu horário. Era horário de um colega, era horário de Carol, era horário de outro igual, mas ele... Poxa, você não quer vir, é seu paciente. E você naquele sentimento de, poxa, é meu paciente, eu vou. Sabe? Então, eu acho que o que é exaustivo na cirurgia geral é porque você realmente vive aquele momento ali e você se doa pelo serviço, mesmo nos horários que não são os seus horários. Sim. É uma residência que, como ela falou, né? Tem enfermaria, tem centro cirúrgico. Então, não é só aquele momento que você encontra o paciente. É o momento que você prepara ele para operar. Você cria um vínculo com o paciente. Você opera o paciente. E você acompanha ele no pós-operatório. E se no pós-operatório ele complicar, ele é seu paciente. Sim. Você volta para operar o paciente de novo. E isso é segunda, terça, quarta, sábado, domingo. De madrugada. De madrugada. Não tem hora. Não tem horário, certo? Então, esse monstro que fazem da cirurgia geral, muitas vezes é por conta do horário exaustivo. Pelo menos na nossa residência, a gente via muito dessa forma, né? Sim. O que aliviava um pouco o clima, que eu acho que para mim fez valer a pena, e a gente fazia isso sem sentir, era o clima da residência. Sim. Nós éramos muito amigos, os residentes eram muito amigos, e eu acho que isso é a maior dica que eu acho que eu posso dar para vocês como cirurgia geral a residência é uma equipe, não dá para você ser sozinho, sabe? Então, era um pouco mais leve por estarmos entre amigos. E a gente sempre ia ajudando um ao outro. Tem dia que você acorda acabado de triste. Você tem uma vida pessoal também fora ali da residência. Então, acontece alguma coisa na sua vida pessoal, você tá naquele dia e faz, olha, eu não tô bem, hoje eu não tô tão no meu 100% para dar pelo paciente. E aí seu amigo vem e diz, não, calma, vamos se ajudar aqui, eu vou ajudar você nisso aqui. E no outro dia ele que não tá bem, você vai lá e ajuda. Então, é uma residência pesada. E eu acho que a gente tornou ela um pouco mais leve por essa amizade. Sim. Várias vezes o plantão acabava e a gente fazia, não vou ficar aqui porque a gente vai tomar café todo mundo junto aqui agora da manhã. E é isso, a gente criou uma família. Que ótimo. Nosso hospital, os nossos preceptores, assim, a realidade que a gente teve, né? Foi uma realidade muito diferente. Uma realidade diferente e muito boa. Foi uma surpresa boa, na verdade. Eu fui pra residência preparada
pra hierarquia, pra, sabe, assim, a gente não ter relações com os nossos preceptores. E foi uma coisa completamente diferente do que eu imaginei. Eles foram ótimos, eram amigos mesmo, a gente Sim. ficou muito amigo. Hoje são os nossos colegas de plantão, né? A gente dá plantão com eles. E nossa relação com os nossos preceptores sempre foi muito, muito boa. Muito boa mesmo. A coordenação sempre foi muito junto com a gente, assim, para melhorar a residência. Então, isso eu acho que, para mim, foi uma grata surpresa na cirurgia geral. Eu não esperava isso. Eu não esperava. Eu entrei esperando um ambiente hostil e eu vi um ambiente de muito acolhimento. Não sei se sorte nossa Sim, de ter tido uma preceptoria boa e um grupo de amigos bons. também bom. Mas, assim, pra mim, com relação a isso, foi muito bom a residência. Eu também tive sorte Genial. depois que, assim, agora na minha residência de urologia é muito similar. Os preceptores são muito próximos, são muito tranquilos. A gente não tem aquele medo, aquele embate que você tem às vezes com o preceptor de ter medo de falar alguma coisa, porque eles também lhe acolhem. E isso é muito importante pro aprendizado. Que bom. Faz toda a diferença, né? no Muita processo. diferença. Porque você não tem medo de perguntar. Você não tem medo de errar, porque você sabe que você vai ter alguém que vai lhe acolher, que vai lhe ensinar mesmo. Que bom. Eu acho que o bloco 2, inclusive, você já respondendo boa parte dele do que a gente tinha. Foi muito bom essa parte agora. Porque a gente tá a gente tem uma ideia dentro da faculdade muito diferente do que vocês trouxeram, Sim. né? Então, eu acho interessante, assim, já que vocês já começaram quebrando esses mitos, quais são os mitos que tem dentro da residência de cirurgia geral? Eu acho que, assim, um grande mito, que era o que eu pensava também na época da faculdade, era que todo cirurgião é grosseiro. Eu sempre tive muito essa imagem. Uma pessoa, eu achava que se eu falasse um ai na residência, é Ave Maria, iam acabar comigo. Mas a verdade é que, assim, com o passado... O problema é que o cirurgião, ele carrega um peso muito grande. Você operar uma pessoa é um peso muito grande. Então, leva uma seriedade muito grande, é muita responsabilidade. Então, eu acho que acaba por isso que vem muito essa imagem do cirurgião. Só que é um ambiente que, hoje em dia, eu vejo como um ambiente leve. Você tem relação com todos os profissionais, é uma relação bem tranquila, com a equipe de técnico, de enfermagem, de limpeza, eu consigo ver isso, que é tudo muito tranquilo hoje em dia. Então, pra mim, esse era um grande mito e que hoje eu vejo que realmente não existe, assim, claro que existem suas exceções, mas, de forma geral, hoje em dia eu não vejo, na verdade, quando eu entrei na residência, eu já não via mais a cirurgia geral nesse ponto, tanto que no início da faculdade eu nunca pensei em cirurgia porque eu pensava assim. E você, doutora? Eu Qual é o acho que um mito? grande mito, até quando eu venho dar aula para os meninos, eu falo isso. As pessoas imaginam que o cirurgião é aquela pessoa que só sabe operar, Sim. Uhum. né? A gente só sabe a técnica. A gente só sabe ir lá e resolver o problema operando. E não é verdade, sabe? Para ser cirurgião, a gente tem que ter uma visão clínica muito boa. A gente lida com o paciente como um todo, né? A gente prepara o paciente para operar. Então, eu falo isso muito para os meninos. A gente não é só técnico, operador de Sim. bisturi. Nós somos Porque médicos. o paciente não é acima só de um tudo. apêndice que você Não. vai operar, uma vesícula. Ele tem várias coisas, né, envolvendo ali. Ele tem as comorbidades que ele já carrega. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Então, aquela ideia de que clínica e cirurgia não se misturam, né? Não, isso não existe. Inclusive, no hospital, a gente percebe como a gente é interligado com quase todas as especialidades. Sim. Quase todo mundo chama o cirurgião para fazer algum procedimento. Então, outro mito que a gente desmistificou na nossa residência é de que clínico e cirurgião não se misturam. Né? A gente se mistura sim, a gente é tinha uma amizade dependente. muito boa, inclusive. É uma amizade e uma relação ótima com eles. A gente precisa se misturar, na verdade. Não pode ser uma coisa, né? O paciente ele é de todo mundo. Mas me diga uma coisa, até pro corte ficar legal. A clínica cirúrgica é soberana? Com soberano. certeza. Polêmica. Eu também acho que a Polêmica. clínica cirúrgica é soberana. Me diga uma outra situação pra gente se vincular a essa rotina pesada, que eu queria saber, assim. Eu acho que inclusive o público pensa muito. Tem vida social? O residente de cirurgia, ele tem vida social? É possível? Existe vida além da isso também cirurgia. é um No nosso R1 não teve muita, porque foi na pandemia, né? A gente não tinha muito o Nossa. que fazer. Mas no outro ano, R2, eu fiz R3, a gente tinha vida social.
A gente conseguia viver. Na minha sub, eu posso dizer que eu tenho menos vida social, não na residência de urologia, do que na residência de cirurgia. Eu acho assim, que residência é bom porque acaba. Exatamente. Entendeu? Tem um prazo. Tem um prazo. Tem um prazo. Eu acho que é uma fase, né? O que aqui seria ruim se a Sim. sua vida inteira fosse Fosse só residência. doação, fosse só residência, né? Fosse só trabalhar, estudar. Mas a época da residência é uma época que a gente tem uma diminuição da qualidade de vida. Isso não dá para negar, né? Porque é uma época de um crescimento de aprendizado muito grande. Você consegue perceber a diferença notável de como você era no primeiro ano para o segundo No ano. segundo ano. É impressionante, assim. Você mergulha literalmente ali na especialidade que você escolheu. Então, fica prejudicado. Eu não vou dizer que não fica, não, tá? Fica. Você sendo sincera. E até para que vocês se preparem para esse momento, né? É um momento que você precisa se preparar e entender que não é que você não vai viver, mas alguns momentos seus vão ser tirados. As Algumas prioridades noites mudam. vão ser mal dormidas, sabe? Nesse momento, a sua prioridade acaba sendo a residência. E é um conselho também que eu lhe dou, que você não faça da sua vida uma residência eterna, Sim. né? Quando a residência acabar, quando esse período acabar, você possa adaptar a sua vida para você voltar a ter também um pouco de qualidade de vida. Conseguir mesclar. Porque Então- na residência, assim, você vive para a residência. O nome é residência exatamente por isso. Você se dedica muito à residência, porque você tem que adquirir todo o seu conhecimento, assim, a maior parte do seu conhecimento ali. Depois que você forma, não vai ter ninguém para pegar na sua mão e lhe ensinar como pega na residência médica. Então, assim, o máximo que você vai conseguir puxar mesmo de conhecimento, de técnica, tem que ser na residência. E assim, passa. Como a Jéssica falou, o importante é que tem data para acabar. Já dá então pra gente ir pro bloco 3, né? Excelente. Entrando agora no nosso bloco 3, nós estamos aqui com duas grandes mulheres, né? E o nosso bloco vai abordar justamente a ocupação feminina na área cirúrgica. Então, nós sabemos que por muito tempo foi um território predominantemente masculino. E como é para vocês, na formação do início assim, da carreira de vocês encontraram alguma dificuldade por talvez não ter tantos modelos femininos dentro da cirurgia? Como foi tudo isso? Olha, eu posso dizer que, na verdade, a gente teve muito modelo feminino, viu? Eu tenho grandes, eu digo as divas da vascular, muitas preceptoras mulheres. Na cirurgia geral, a gente também Tínhamos teve também. muita cirurgiã E como exemplo e, assim, pessoas com capacidade técnica e de lidar com o paciente também muito boa. Não digo que isso é uma exclusividade da mulher, mas eu acho que é um grande diferencial da mulher. A gente tem um pouquinho do dom do cuidar, né? Sim. O trato, às vezes, esse jeitinho de falar com o paciente, muitas vezes a mulher, ela traz isso, né? Pelo instinto maternal que a mulher tem. E eu percebia isso muito nas minhas chefes e me inspirei muito nelas, porque eu queria ser assim também. Então, eu digo por mim, assim, eu acho que eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro na cirurgia. Hoje, na verdade, na nossa residência, nós éramos, em grande maioria, mulheres e poucos homens. A gente é conhecido como a residência das mulheres. Né? Que bom que esse cenário vem mudando, né? Vem mudando muito. A gente tem conseguido adentrar na cirurgia. Acho que a grande dificuldade da mulher na cirurgia talvez seja a adequação de horários. Porque a gente sabe que a mulher, na vida pessoal, também exerce um fator importante em casa, né? A mulher, ela é esposa, ela é mãe, ela tem outras questões a se preocupar. Então, talvez, por exemplo, na área da cirurgia vascular, a gente lida com radiação. Então, é uma mulher que no momento que ela decidir engravidar, que ela tiver talvez amamentando ali com uma criança pequena, é um momento que ela vai precisar se afastar daquele local. Então, por muito tempo foi um território não habitado por mulheres, porque às vezes era dificultoso mesmo essa organização, essa gestão de vida pessoal com a vida profissional. Só que hoje eu acho que com o homem mais participativo também na vida pessoal, a gente dividiu funções. Sim. Né? E a gente consegue ter a mulher e o homem na vida pessoal muito ativo e a mulher e o homem na vida profissional muito ativo. Então a gente conseguiu
melhorar esse panorama aí feminino na cirurgia por conta disso. Que bom. E vocês trouxeram, assim, um impacto positivo, né? Grandes mulheres como referência. Mas, trazendo também dentro, assim, desse lado, vocês já enfrentaram alguma situação de preconceito ou se sentiram subestimadas em algum momento dentro da cirurgia? Assim, na verdade, entre os cirurgiões em si, tanto homens quanto mulheres, eu nunca senti isso. Às vezes, a equipe técnica tem mais preconceito quando você é uma mulher cirurgiã do que com um homem cirurgião. Mas isso, assim, nunca foi nada que me impactou negativamente, nunca influenciou em nada pra mim. Tanto que eu escolhi urologia, que é uma área predominantemente masculina. E, assim, eu posso dizer, sem preocupação nenhuma, que eu não sinto nenhum preconceito entre os meus chefes, entre os meus colegas, entre outros urologistas que vão lá, assim, eu sinto que existe uma... Eles como é que fala? Me botam muito pra frente. Eles exaltam, assim, a gente, sabe? Eles falam, Sim. não, elas são mulheres, trabalham como a gente, tudo igual. Não tem Impulsionam diferença, mesmo, né? impulsionam, exato. Eu não sinto nenhuma dessa diferença, sendo bem sincera, assim. Mas de pessoas de fora, até que não é da área de saúde, isso aí eu sinto que tem um preconceito, mas assim, chega no consultório, não vê diferença nenhuma. Aí eles conseguem se abrir também, completamente. Você dá espaço e não tem diferença nenhuma. Eu acho que a gente acaba contornando um pouco a situação. Isso, né? exato. Realmente, entre os colegas, eu não sinto, não. Eu acho que a gente já conseguiu que a classe médica se enxergue muito igual. Muito similar. Mas, realmente, com relação à equipe dos enfermeiros, técnicos, às vezes a gente sente um pouco dessa visão. Mas nada que um tempinho que a gente tenha com eles ali não consiga modificar isso. E sabe? desconstruir, né? Porque Não, o que a com gente certeza. percebe que muitas vezes tem um estereótipo de ser, da mulher ter que ser muito autoritária, Sim. muito rígida pra conseguir se fazer notada ali, né? No Sim. ambiente. Exatamente. Alguns pacientes também, às vezes. Na cirurgia, eu acho que a gente já passou por algumas vezes. Sim. Não, mas é a senhora que vai me operar? O médico não vai passar aqui O hoje. médico não vai passar aqui hoje, não? E a gente, não, Isso sou acontece. eu, olha. E você explica a ele a cirurgia. Eu acho que a melhor maneira de você se fazer ser ouvida não é impondo, né? Exato. Não, sou eu sim. Não, sou eu. Quer que eu explique ao senhor como é que vai operar? Olha, a cirurgia é essa, o senhor tem isso. Então, você vai passando para o paciente que você conhece o caso dele, que você Te dá sabe o que você vai segurança, fazer. né? Ele faz, não, ela sabe o que está fazendo, então vou confiar, sabe? Então, é uma construção. Não tem como a gente dizer que não existe, né? Que a gente fechou os Sim, olhos e que isso não existe. Exato. Existe, mas não é nada que impacta. Não é algo que paralisa nosso trabalho. Nunca A gente fez consegue- repensar. Será Não. que eu deveria fazer por isso? Será que eu deveria mudar de área? Nunca repensei isso. Inclusive, fui muito incentivada por homens a fazer Muito. cirurgia geral, por homens a fazer cirurgia Aham. vascular. A urologia, eu fui incentivada muitos homens, na verdade, que eu tive alguns preceptores que eram residentes de urologia na época, e eles, assim, me incentivavam demais. Eles falaram, você vai fazer essa área, você gosta, não tem por que você não fazer. Eles mesmos falavam, esqueça isso de preconceito, não existe isso. Então, assim, se você quer, você consegue fazer. Bom, então vamos entrar no bloco 4, tá certo, doutora? Que é o papel do estudante no centro cirúrgico. Para mim, que amo cirurgia, acho que farei cirurgia. Estarei dentro do centro cirúrgico, é um Sim. fato. Ainda não sei bem, mas estarei dentro do centro cirúrgico. É importante a gente saber, como estudante, né? Como é que a gente pode agregar ali dentro do centro cirúrgico? É fato que a gente ali é mais uma peça e talvez das mais ínfimas, mas a gente é uma peça. O que é que a gente pode agregar de valor na cirurgia? Como, além de ser um observador, o que é que o estudante que tem a vontade de trabalhar na área cirúrgica pode estar ali dentro do centro cirúrgico fazendo? O que é que ele precisa se esmerar? Como é que tem que ser o comportamento desse estudante da área cirúrgica? Tá? Não diminua vocês, não. Vocês têm uma função boa pra gente no centro cirúrgico. Tudo você vai galgando, né? Vai aumentando o seu papel no centro cirúrgico, mas todo mundo aqui já foi estudante. Eu instrumentei muito tempo quando eu era estudante, então tem seu papel importante. Acho que principalmente para você entender o ambiente que você está, né? A importância daquele ambiente, como se portar também.
Então, muitas vezes vocês têm medo de falar com o paciente. Ele é seu paciente também. Ele é nosso paciente, certo? É de todo mundo. Então, chega para o paciente, conversa com ele. Olha, eu sou interno, sou estudante, vou participar da sua cirurgia, viu? Vou estar aqui com o senhor e tudo. Então, comecem a ter essa relação com o paciente. Às vezes vocês ficam tendo relação só com o médico, né? Não, o paciente é de vocês. Vocês não vão entrar na cirurgia, ele tem que saber quem é vocês também, sabe? Olha a história do paciente bem. Porque a gente aprende melhor a cirurgia quando a gente sabe o que é que a gente está tratando. Então, muitas vezes, eles entram lá e fazem, doutora, posso entrar nessa cirurgia? Pode. Vai ser o quê? Exato. Olha o nome do paciente, sabe? Não torna a coisa impessoal. Olha o nome do paciente. Doutora, o que é que ele tem? Como é a história dele? Tem algum lugar que eu posso ver a história dele? Tem um prontuário? Algo pra você ir aprendendo. Tá fazendo essa cirurgia porque tem essa doença, entendi. Aí você vai lá e vê a técnica, mas você entendeu por que a gente tá operando. O bom cirurgião, acima de tudo, não é o que só o que opera bem, mas o que melhor sabe indicar se vai operar ou não. Porque cirurgia não é só operar. É você saber quando também não operar, que isso é muito importante. Mas como a Jéssica falou, eu acho que o mais importante para o estudante é o que o estudante tenha uma curiosidade e também tenha disposição de aprender. Ninguém lá tá preocupado que você entre sabendo tudo. Você não tem que saber fazer uma cirurgia, você não tem que saber identificar todas as anatomias, tudo que tem de anatomia da cirurgia. Eu acho que você ter disposição e curiosidade sobre o que vai acontecer naquela sala, isso já ajuda demais. E também se apresentar. Essa semana, ontem, na verdade, a gente ia operar uma próstata lá, né? Aí uma residente da cirurgia chegou, será que o interno pode entrar aqui pra ver, pra acompanhar a cirurgia? A gente falou, pode, só que ele não veio com ela. Aí a gente estava operando, estava em campo, preocupado com o que estava acontecendo. Entrou uma pessoa na sala, não conhecia, não falou oi, não falou nada. Então, assim, eu não vou chegar, parar minha cirurgia e perguntar, oi, como é seu nome? Seu interno? Você quer assistir a cirurgia? Eu não vou fazer isso. Eu acho que cabe para o estudante chegar, oi, bom dia, licença, meu nome é não sei quem, será que eu posso acompanhar a cirurgia de vocês? Posso ver? Posso me paramentar? Eu não quero que você saiba lavar a mão muito bem, não quero que você saiba calçar uma luva muito rápido, mas eu acho que se apresentar e ter curiosidade e disposição, assim, de aprender, isso é o principal para o estudante. Na minha experiência, viu, doutora, eu sempre procuro vir fazendo amizade com o instrumentador. Exatamente. Com o circulante, porque assim, eles fazem a gente superar o estigma de que a gente não sabe nada. Sim. E colocando, dando as dicas ali, a gente vai aprendendo a própria rotina do Sim. centro cirúrgico. Eu não sei se você já participou de algum episódio dessa experiência. Eu ainda não, porque como eu tô no terceiro semestre, eu tenho um caminhozinho, e aí eu tô curiosa pra saber como vai ser quando chegar lá, bom, que é a partir do quarto, medicina, a gente a começa, cirurgia. né? Então é uma área que eu tenho muita curiosidade, assim, Sim. de fato. E saber justamente por conta disso, assim, desse relacionamento. Claro que não como é atuar. fácil. Você vai ter vergonha de chegar e falar assim, oi, meu nome é não sei o quê. Mas assim, se você começar assim, você vai conseguir muita coisa. Inclusive, anestesista, Ave Maria, é uma pessoa para você fazer uma amizade, assim, que você vai conseguir muitos procedimentos. E assim, se você chegar falando que conhece o caso do paciente, todo mundo vai deixar você fazer alguma coisinha. Mesmo que você não chegue lá e ele fique lhe perguntando Exatamente. as anatomias mais Você vai falar, não detalhadas e sei, não vai sei, não conseguir sei, e a gente vai explicar. Não tem jeito. Aprende assim. Dá uma testadinha assim. Todo. Testa o interesse, Exato. sabe? Porque a gente Sim. precisa criar confiança. Não vai ser no primeiro dia que você vai chegar lá e vai todo mundo colocar você já pra fazer. Não, a gente vai observando. Olha, esse menino aí entrou mais cedo na cirurgia, arrumou a mesa, deixou tudo arrumado, colocou os campos, ó. Exato. Vamos deixar ele fazer alguma coisinha? É. Vamos deixar ele Exatamente. alguma Dá uma coisinha oportunidade. aqui. É, Vamos deixar ele exatamente fechar assim. a pele, vamos ver como é que fica os pontos, ver se É uma bom. contrapartida. Sim. Não tem jeito. Então, eu acho que o que vocês estão trazendo pra gente é que é muito mais importante você estar interessado. Exatamente. A palavra é É o Interesse. principal. É o principal. É interessado e talvez é isso. Eu acho que a paixão pela cirurgia vai trazendo interesse a gente. Sim. Eu já entro na sala falando nome tudo, chamando maqueiro, tira a gente, bota a gente. E assim, eu acho que até quem não gosta de cirurgia, você tem que ter a vivência, você tem que saber. Um clínico Verdade. tem que saber atender um paciente cirúrgico. Você tem que saber dar um ponto numa pele. E assim, é na cirurgia que você vai aprender isso, esse caminho, não tem jeito.
Isso é o que a Claro. gente vê muito, assim. Perfeito. Muita gente faz, mas eu não quero cirurgia. É, Ah, não exatamente. quero cirurgia, eu gosto de clínica. E aí você Então, já perde até o interesse de ensinar esse estudante. Não, ele já vai pra cirurgia tem assim, jeito. não quero. Tem como aproveitar um pouquinho de cada área, Sim, né? Nós somos cirurgiãs, mas a gente foi interna, né? A gente foi interna de clínica, de pediatria, de GO, Exatamente. de tudo, né? A formação geral, alguma coisinha de daquela ali você vai pegar. você vai levar, né? Nem que seja a maneira que a cirurgiã conversou com os... ele é tão boa conversando com o paciente, explicando a ele o que ele tem, não é? É tão cuidadosa com o paciente. Alguma coisa. E até aprender o Você que vai não conseguir. fazer também. Exato. Como você não quer ser, você também tem esses exemplos, não tem jeito. Eu brinco que na época da residência, os meninos falavam, você também gosta de tudo. Porque todo mundo dizia que eu passava, eu Cara, falava, eu gostava de gente, tudo. acho que eu vou fazer isso. É minha Porque área. eu gostava, eu acabava me envolvendo, apesar de ter escolhido urologia. Mas é isso, você tem que se entregar para aquela época que você tá passando. É assim que você vai mais aprender. Que ótimo. E é uma dica muito valiosa a questão do interesse, porque eu acho que independente da área que a gente for escolher, né, Sim. futuramente, desde do clínico ao cirúrgico, o interesse vai diferenciar, né, o profissional, Com o certeza. estudante. Então, foi uma dica, assim, excelente. E ainda dentro desse papel que Pedro trouxe pra gente, né, do estudante dentro do centro cirúrgico, como, agora mais um recado para os estudantes, né? Como os estudantes devem encarar os erros também e lidar com esse processo das críticas construtivas, dos preceptores, do professor que tá ali. Então, como ele deve ver? Porque Ou o que até a do gente... cirurgião bruto. Ou até cirurgião daquele mito cirurgião. Que tá lá, que a gente sabe que ainda tem, apesar de Ainda você não ter existe, encontrado, mas ele existe. Exato, porque muitas vezes a gente vê que o que paralisa o estudante, né, trazendo pra É gente esse medo, é né? esse medo. Ou então o fato de ir e ter ouvido algo assim, sentiu que de fato ele não sabia, não tinha aquele conhecimento, e aí no lugar disso impulsionar pra saber e estudar, aquilo ali paralisa e desiste da cirurgia, acha que não é pra ele. Então Eu- o que vocês deixam assim? Ó, acho que vocês têm que entender que ninguém sabe na cena. Nasce sabendo tudo. Eu entrei na residência de cirurgia geral, eu não sabia nada de cirurgia laparoscópica. Não sabia camerar, gente. Eu não sabia segurar numa pinça quase. E não é vergonha, não é demérito nenhum. Você tá lá pra aprender. E eu acho que o que mais importa é que eu demorei pra entender isso e a gente conversava mais sobre isso se alguém é grosseiro com você, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Sempre tem uma forma de você falar, de você reclamar, que não é que você vai ser delicado, mas assim, você não precisa falar da forma mais grosseira. E se a pessoa foi grosseira, você capta o que ela falou, mas assim, se foi grosseira, problema dela. A pessoa tem algum problema na vida dela que ela tá passando. Não, a culpa não é você, sabe? Isso aí a gente tem que internalizar muito, porque senão isso realmente vai paralisar. Mas entender também que a gente não nasce sabendo tudo. Todo mundo um dia foi estudante, ninguém nasceu sabendo dar ponto. Então, assim, com o tempo você vai aprendendo. E isso não é pra paralisar ninguém, é só pra incentivar mesmo. Eu aprendi que quando alguém reclama, é porque ele ainda se importa, Sim. né? Quando a gente para de se importar, é que vocês têm que se preocupar. Rapaz, ninguém fala nada, tudo que eu tô fazendo tá certo, aqui não é possível. Né? Então, Sim. é aquele jeito assim que, deixa, esses internos aí já não tem jeito, não. E Não reclama, não. realmente fala-se E é isso, a verdade. gente fala. Quando a gente reclama, é porque a gente se importa, porque a gente vê futuro ali e um erro cometido não pode parar o que você vai ser no futuro, certo? Então, muitas vezes a gente reclama pra instigar o estudo mesmo, Sim. certo? A gente... eu sou gente boa aqui também, sou professora, mas eu costumo dizer aos meninos que não tem... existe um limite ali da relação também. Nós somos todos amigos, mas são os Sim. meus professores, são os meus chefes. É. Né? Existe uma maneira que a gente se porta com relação a eles. E a gente vai escutar e vai lidar com pessoas nos momentos mais difíceis e mais legais da vida delas. Tem gente que eu acho super gente boa, e quando eu vou conversar com outro colega, ele faz, não, Exatamente. essa pessoa é chata. São Foi perspectivas foi diferentes. tão bruto comigo no dia. Eu digo, sério, ela é tão gente boa. Às vezes naquele dia ela não estava bem, passou por alguma coisa ruim, estava com um problema familiar. Então eu aprendi com a cirurgia geral. Eu não era assim, Sim. mas eu aprendi com a cirurgia geral a tentar não levar pro coração aquilo que estava acontecendo naquele dia. Porque às vezes ele estava passando por outra coisa e você foi a pessoa que no momento
desencadeou a raiva e ele descontou em você que talvez não fosse a pessoa que merecesse aquilo. Mas talvez não torne aquela pessoa ruim, aquele momento ali. Eu dou várias chances às pessoas, assim. Tentar tirar uma Porque às conclusão. vezes foi só um momento ali que não aconteceu, ou ela estava às vezes muito preocupada com o paciente e o interno contaminou a mesa, a gente vai ter que mudar tudo, começar tudo de novo. Então, ai meu Deus, não acredito, vai ter que fazer tudo de novo. Então aquilo ali gera uma resposta. Nós somos humanos, né? Sim. Nós estamos, ninguém aqui é robô. Então a gente também é passível a estar um dia ali estressado, né? E falar o que não deve. Já me estressei algumas vezes. Na residência a gente fica a flor da pele. Você fica num limiar Tudo dói complicado. no coração. Tudo que falam dói no coração. E ao mesmo tempo a gente é muito explosivo, reativo com as coisas. Então eu cansei, a gente... Carol, desculpa, falei... A gente levava muito pro pessoal isso aí. Mas Ai, Carol, normalmente desculpa, não é pessoal. Foi sem querer. E também, assim, não ter vergonha de pedir desculpa. Exato. Sabe? Isso importa muito. E já conversei com o preceptor meu. Achar que o senhor não é assim. O que aconteceu que o senhor falou assim comigo? Tá acontecendo alguma coisa? Desmonta a pessoa. Ai, não, desculpa, foi sem querer. Então, às vezes ele tá precisando mais de você, na verdade. Né? De um ombro amigo ali. Então, e muitas vezes a gente reclama e o pessoal sai com raiva, reclamou. Não, às vezes é uma reclamação pra melhorar, sabe? A gente precisa. E é pra vida inteira. Quem mais reclama com a gente na vida é pai e mãe. E eu tenho certeza que é quem mais ama. Não é? Verdade. Então, às vezes precisa que alguém chegue e dê uma remexida, assim, sabe? Assim. Pessoal, vocês não estão sabendo o caso dos pacientes que eu tô passando aqui na enfermaria. O que é que tá acontecendo? Vocês estão chegando tarde, aí o pessoal... E Aí no outro dia eu chego, tá todo mundo cedo. Tu tá vendo? Surtiu a Valeu a pena. Então é isso, acho que a gente pode ir pro encerramento agora. Bom, gente, nesse bloco de encerramento a gente vai fazer algumas perguntas só para fechar com chave de ouro mesmo, porque realmente foi enriquecedor e foi muito bom. Eu acho que vai ser engrandecedor para as pessoas que estão nos assistindo, porque nos foi engrandecedor. Então, obrigado, tá? Já aproveitando para agradecer, obrigado pela presença, obrigado por tudo, mas deixa algumas coisinhas aqui para a gente ainda. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que é que vocês diriam para estudante que vocês foram? Eu acho que eu diria pra mim diminuir um pouco a expectativa, sabe? Como eu não tive familiares médicos, eu não tinha essa vivência. Eu entrei na medicina literalmente iludida com o que aquilo era. Realmente, você faz diferença na vida dos pacientes. Mas eu achava que eu ia fazer diferença na vida dos pacientes só com coisas muito grandes, sabe? Cirurgias impressionantes. E eu percebi que às vezes eu fiz a diferença na vida do paciente porque eu falei uma palavra assim, de apoio para ela naquele momento. A gente cobra muito dos pacientes, às vezes. Ele tá sendo grosso comigo. Esse paciente tá reclamando. Essa família, meu Deus do céu, fica só no meu pé. E às vezes a gente não consegue entender que aquela família, aquele paciente está no pior momento dele, né? E a gente faz o mundo girar um pouco, muito em torno da gente, né? Ele não está falando bem comigo, essa família só fica aqui o tempo todo cobrando, mas é o ente querido dele. Então eu falaria pra mim assim, primeiro, não ache que com a medicina você vai salvar o mundo. Não com coisas tão grandes, mas talvez com coisas pequenas, né? Trate seu paciente bem. Ali eu era muito preocupada com a técnica, com estudar, com, sabe, assim. E eu tinha contato com o paciente, mas eu tinha muita vergonha também de conversar com o paciente, ficava com medo de falar alguma coisa que não devia. E eu incito muito isso nos internos hoje em dia, de um ponto de que eu já cheguei na enfermaria e o paciente fez, não, doutora já passou aqui, já falou comigo. Eu, tá, desculpa, eu deixo, entendeu? Eu quero que ele tenha essa relação de achar que o médico dele é o interno mesmo. Não tem problema. É interessante você tentar ter essa relação. Então, talvez eu diria pra mim assim, relaxa um pouco com a técnica. Tenta entender mais o lado humano do que é a medicina. Porque as pessoas ensinam pra gente que a gente tem que viver estudando e viver uma carreira, sabe, corrida. Viva o processo. Sabe? Viva os processos.
Seja feliz sendo estudante, seja feliz sendo interno, seja feliz sendo residente, e não só na espera do final, sabe? Ai, tô doida pra acabar minha residência. Quando acabar a residência, eu vou ser feliz. É Sim, sempre a gente assim, pensa quando muito. acabar a faculdade, eu vou ser feliz. E aí, quando acabar a residência, eu vou ser feliz. E aí, quando acabar, não vai acabar. Não acaba. A gente não para de estudar. Sim. A gente não para de aprender. Então, não é quando acabar. Viva o processo, sabe? Viva os momentos também. Faça amigos, né? É importante ter o apoio dos amigos ali, porque vão ter momentos em que você vai estar triste, vai se decepcionar com a medicina, vai se decepcionar com você. Faz parte, porque a gente se questiona o tempo inteiro, né? É do humano isso. Mas eu diria pra mim assim, relaxa um pouquinho, sabe? Vai com calma. Não se cobra tanto, não cria uma ilusão muito grande do que vai ser. Você vai salvar vidas, você vai ajudar, mas às vezes com coisas que você nem imagina. Sim. E você, doutora Carolina, o que é que diria para aquela estudante que foi dessa casa? Já há alguns anos atrás. É. Eu acho que eu falaria assim, realmente, é muito clichê, mas eu ia falar, siga seu coração. Porque toda vez que eu decidi fazer algo porque eu queria, porque realmente era da minha vontade, eu não me arrependi. Às vezes eu já repensei e tudo, mas assim, sempre seguindo o meu coração, eu percebi que as coisas vão dando certo. Mesmo que às vezes tenha algum percalço. E assim como Jéssica falou, é você aproveitar o processo. Na época da residência, foi uma época que, principalmente no primeiro ano da urologia, que foi uma época que foi muito sofrida pra mim, porque a demanda é muito alta. Eu repensei muitas vezes, eu falava, quando o R1 acabar, eu vou ser mais feliz, quando a residência acabar, eu vou ser mais feliz, mas assim, você tem que também ver o lado bom da coisa. Você tá melhorando a vida de um paciente, você tá ajudando tanta gente, você ensina os estudantes, os internos que chegam lá. Então, eu acho que também é ir com calma. Você vai chegar, você vai alcançar seu objetivo. Se você quer aquilo, você vai conseguir. Mas também não precisa ter pressa. Muita gente fala, tem que fazer tudo seguido, tem que terminar a faculdade, residência, e depois, pronto, você consegue viver. E não é assim, como a Jéssica falou, a gente não para de estudar nunca. Sempre a gente vai estar evoluindo. E com calma você vai chegar muito longe mesmo. Tanto que, assim, como a Jéssica falou, a importância de você cuidar bem do paciente. Às vezes, alguns dias, assim, quando eu saio do hospital, tem um paciente que passa por mim e fala, doutora, você salvou minha vida, muito obrigada. E, assim, às vezes só do jeito que você conversa, sabe? De ouvir um pouco mais o que aquele paciente fala, isso já muda muito, como a Jéssica falou. Não é só saber operar. É você saber se relacionar com o paciente, com a família dele e, especialmente, assim, também, com toda a equipe que circunda aquele ambiente. Isso, pra mim, é muito importante. Não se comparar. Não se também, comparar. Né? Cada um tem seu processo, seu caminho, seu tempo diferente. E tá tudo bem. São histórias diferentes, né? Dizem que a gente, quando terminar a faculdade, tem que entrar na residência. Quando terminar a residência, tem que terminar a segunda residência. Eu diria assim, confie em você. Para confiar em você, você precisa estudar, né? Se especializar. Não façam pelo caminho rápido e fácil. Sim. Mas também não precisa ser o caminho que todo mundo predeterminou, de que tem que ser tudo uma atrás da outra. Então, eu não fiz residência uma atrás da outra, né? Eu parei, eu trabalhei um tempo. E não me arrependo, isso me trouxe muitas experiências, né? Até para respirar um pouquinho e voltar para outra residência Traz mais maturidade. Mais maturidade. Tudo na vida da gente é experiência, né? Então, não se comparar é importante, porque a gente costuma comparar. Principalmente, tentou uma prova de residência, não passou, e fica, nossa, eu sou muito ruim, fulano passou, fulano também, eu não. Não era sua hora, sabe? Eu acredito muito que Deus tem a hora para tudo e momento para tudo. Até mesmo um momento ruim ensina muito a gente, né? Ela falou muito do primeiro ano da urologia, o primeiro ano da vascular também meu horário era horrível, eu não fazia nada. Eu vivia pra residência. E eu ficava nesse pensamento, quando acabar a residência eu vou ser feliz, quando acabar a residência eu vou ser feliz. E aí depois, voltando assim pra pensar, pra ver como foi esse meu ano, eu percebi como eu aprendi a lidar com as minhas frustrações e os meus estresses, sabe? De estar cansada, sem dormir, exausta, e o paciente ir brigar comigo e eu fazer, calma, respira, ele não tem culpa do que você tá passando. E
eu precisei passar por isso para poder aprender a lidar, né? Então, às vezes, os momentos ruins que a gente passa são para ensinar a gente a lidar com as situações que a gente vai ter no futuro, e a vida da gente é isso. Sim. Então, não se comparar já é uma boa... É um bom É começo. um bom começo. Perfeito, doutoras. Que conversa enriquecedora, quantos aprendizados, assim. E pra gente finalizar, eu queria pedir agora para vocês deixarem uma mensagem para aqueles estudantes que têm interesse pela cirurgia e que ainda estão um pouco na dúvida se é esse realmente o caminho. O que vocês podem deixar de mensagem para eles? Eu acho que se você tá na dúvida, assim, não sei se a área cirúrgica é pra mim, se não é, eu acho que você tem que entrar no mundo da cirurgia. Acompanhe um cirurgião, eu fiz isso na época, né, do internato. Eu gostei, mas não sabia se eu queria, mas eu perdi a vergonha, falei, posso lhe acompanhar? Acompanhava em plantão, se mostre disponível, veja se realmente é aquilo que você quer. E se realmente é aquilo que você quer, corra atrás. Vai dar certo, você vai conseguir. Se você quer mesmo, se você tem esse objetivo, você vai conseguir chegar onde você quer. Não precisa ter medo. E também, não, como a Jéssica falou, não precisa ter pressa. A gente sempre vai ter um caminho para seguir. A vida não vai acabar amanhã. Então, assim, você vai conseguir chegar onde você quer. Eu diria para pensar como é a vida da especialidade. Vamos pensar assim, da cirurgia. Muita gente pensa muito na residência, né? Como é a residência? Eu vou aguentar a residência? A residência são 2 anos, gente, 3 anos. Ali 4 anos, se você for fazer as subespecialidades, vai aumentando essa quantidade de anos. Mas é um tempo determinado da sua vida. O pós é que é o importante. Então, na residência, a gente vê um pouquinho de tudo. No pós, você provavelmente vai escolher o que você se identifica mais para trabalhar. Então, veja como é o dia a dia da sua especialidade. Sabe? Como é o dia a dia do cirurgião. Porque muitas vezes você se encanta por uma cirurgia. Meu Deus, a cirurgia é muito extraordinária e diferente. Que coisa linda. Não é seu dia a dia. Quero fazer isso. Quero fazer cirurgia porque eu achei isso aqui extraordinariamente diferente. E você tem que se apaixonar não pelo extraordinariamente diferente, mas pela rotina. Pela rotina do cirurgião. Isso. Não dá pra ser cirurgião geral e dizer, não gosto de operar vesícula e hérnia. É o seu dia a dia. Sim. Sabe? Mas é tão pequeno, né, operar hérnia. Mas é o seu dia a dia. Você vai ajudar muita gente operando hérnia. Você vai ajudar muita gente operando vesícula, sabe? Tem a cirurgia grande? Tem. Mas o seu dia a dia, geralmente, é a rotina. Então, eu diria pra você olhar, é essa rotina que você quer ter? Sabe? Não só a residência. O que é que eu vou ver na residência? Mas o que é a rotina, meu trabalho todos os dias? Eu vou ser feliz acordando todos os dias pra fazer a mesma coisa que é isso daqui? E sabe? também uma especialidade que se encaixe no estilo de vida que você quer. O estilo de vida das pessoas não são iguais. Tem gente que fala, gosta de trabalhar. Tem gente que fala, gosta de viajar, gosta de ter algum lazer. Então, assim, você também tem que acabar vendo qual especialidade também vai se adaptar ao seu estilo de vida. Porque você não vive só da medicina. Você vive de várias outras coisas. Então, tem que ser muito adaptável. Isso é muito importante. E a gente nunca, no início, não pensava muito nisso. A gente achava que a gente tinha que se adaptar à medicina. Exato. E, na verdade, a medicina tem que se adaptar a gente. Exatamente. Ela é uma parte importante da nossa vida, mas não Não é é o todo. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né, gente? Bom, gente, esse foi o 5º episódio do PodF Zarnes, o PodF do IFMSA. Ele vai estar disponível nas plataformas das Zarnes, principalmente no YouTube. Curte, compartilha, manda para seu colega, manda para aquele seu amigo cirurgião, tá certo? Segue a gente também nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo. A gente está sempre trazendo conteúdo interessante para vocês, sempre trazendo pessoas importantes. Foi um prazer estar conversando com vocês, doutora. Muito obrigado por estar aqui, voltando à casa, no caso Sim. da doutora, estando na casa, no caso da professora. Obrigado por tudo mais uma vez, tá certo? A gente agradece o convite e também a gente espera encontrar todos vocês nos centros cirúrgicos, né? Estaremos lá. São convidados a estar lá e poder viver um pouquinho do que a gente Com conversou certeza. aqui. Muito obrigada. Acho que é isso.